Bom, pessoal, hoje a gente vai ter uma aula de fila de prioridade e a gente vai ver como implementar uma fila de prioridade usando uma heap binária, tá? Uma heap binária, ela permite a gente simular uma árvore binária completa ou quase completa, tá? A exceção vai ser sempre o último nível dela, pode estar incompleto. Então, como é que isso funciona? Cada posição do meu array, ele vai ser considerado o pai de duas outras posições desse array, tá? Que vão ser chamados filhos. Então, se eu tenho uma posição I, ela passa a ser o pai das posições 2i mais 1, 2i mais 2, tá? Filho da esquerda, filho da direita, tá? Como é que eu vou organizar essa heap? Então, os elementos vão ser dispostos na heap de forma que o pai, ele sempre tem uma prioridade maior ou igual à de seus filhos, os dois filhos, tá? Usando esse tipo de implementação da heap binária, eu consigo fazer a inserção e a remoção em log de n. Tá? Tanto na inserção quanto na remoção, eu tenho que verificar, depois de inserido, depois de removido o elemento, e corrigir alguma violação das propriedades da heap. Pode ser que na hora que eu remova ou insiro um elemento, essa propriedade, tipo, do pai tem sempre prioridade maior que a dos filhos, seja violada, então eu preciso corrigir. Tá? Então, é isso que a gente vai ver como fazer. Ó, aqui eu tenho uma representação da heap, então minha árvore binária completa ou quase completa. Então, o valor 8 está aqui, tá? Ele é pai dos valores 6 e 4, tá? 2i mais 1, 2i mais 2, então 6 e o 4, tá? E o valor 1, ó, o valor 6 vai ser o valor pai do valor 1 e 5, 1 e 5, ok? E a gente vê que as propriedades estão sendo respeitadas, então a prioridade 8 é maior que 6 e 4, prioridade 6 é maior que 1 e 5, prioridade 4 é maior que prioridade 2, ok? Esse valor aqui é o da prioridade, tá? Aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, então eu insiro de acordo com a posição, mas a árvore tem que ser montada respeitando as prioridades, o pai sempre maior prioridade que os filhos. Então, como é que eu vou fazer a inserção? Então, eu inserir um novo elemento na primeira posição vaga do array, ou seja, lá no final do array, tá? E aí eu vou pegar e fazer o quê? Vou levar esse elemento inserido para a sua posição respectiva, tá? De acordo com a sua prioridade, ou seja, eu insiro ele lá no final do array. Se eu inserir no final do array, ele vai estar lá como uma folha da árvore, tá? Aí eu vou pegar e vou subir dentro da árvore até achar a posição que ele deve ficar. Vamos ver como isso funciona. Então, o programa principal, eu vou chamar a minha função, o classes aqui, igual eu chamei para a fila de usando array ordenado, tá? Então, passo o ponteiro, o nome de quem eu quero inserir e a prioridade, tá? O ponto H, então, a minha função retorna um código inteiro, deu certo ou não a inserção, tá? Passo o ponteiro, char asterisco nome com int primo. Implementação. Então, de novo, verifico se o meu ponteiro para a fila de prioridades é válido, senão retorna 0. Tá? Não tem como trabalhar com uma fila que é inválida, tá? Não foi alocada corretamente. Verifico a quantidade de elementos, se ela é igual ao max, né? O tamanho do meu array. Tá? Se for igual, fila cheia, ou seja, não tem como inserir um novo elemento, retorna 0 aqui. Tá? Se não, vou copiar. Então, com um stds copy aqui, o nome que eu quero inserir para o campo nome da posição apontada pelo valor de quantidade. Vou copiar a prioridade também para a posição do meu array apontada pelo campo quantidade. Tá? Essa é a última posição do array, a posição vaga. Tá? Vou chamar a função promove elemento. Tá? Então, ele vai pegar essa fila, vai pegar esse valor de quantidade aí, que é a posição onde eu inseri, e vai começar, a partir dessa posição, a analisar aonde esse elemento realmente tem que ficar. Uma vez feita a promoção do elemento, aumenta a quantidade de elementos na fila, retorna 1 que a inserção deu certo. Bom, faltou ver como é que eu faço para promover um elemento. Então, aqui é a minha função promove o elemento. Receber a fila, int filho, a posição do filho, onde eu inseri. Então, aqui é o cara que foi inserido. Eu calculo a posição do pai dele dentro do array. Então,
filho menos 1 dividido por 2. Tá? Isso aí vai dar a posição do pai daquele filho dentro do array. Enquanto o valor do filho for maior que 0, ou seja, eu estou voltando no array, estou subindo na árvore, e a prioridade do pai dele for menor que a prioridade do filho, então eu vou fazer o quê? Eu vou trocar eles de lugar. Então, copio o filho para uma variável temp aqui, é o estruto de paciente temp, tá? Pego os dados do pai, copio a posição do filho, a posição do pai recebe o temp, que eram os dados do filho. O valor que era do pai se torna o filho, tá? E eu calculo a posição do novo pai. Então, eu subi na árvore. Vou repetir isso enquanto essas duas condições são verdadeiras, enquanto o filho ainda for positivo, tá? Ou houver violações nos valores da prioridade, ou seja, o pai tem prioridade menor que o filho. Vamos ver aqui. Então, inseri um novo filho aqui, posição 6, valor de prioridade 9. Tá? Então, a prioridade do pai é menor que a prioridade do filho. Prioridade 4, prioridade 9. Então, eu vou fazer a promoção. O que eu faço? Troco eles de lugar. Então, 9 vem para cá, 4 vem para cá. Esse cara agora é o filho, calculo o pai dele. Beleza? Aqui tem prioridade 8 contra 9. Bom, violação de prioridade de novo. Tem que trocar os dois de lugar. Então, o filho vem para cá, o pai vem para cá. Bom, não tem como calcular mais o pai. Eu já estou no topo da árvore. Tá? Então, ele é o primeiro da heap. Finalizar o processo. Tá? Ele já foi promovido para a sua respectiva posição. Ok? Remover o elemento é um pouquinho mais complicado. Tá? Então, eu vou remover quem está no topo da heap, que é o cara que tem maior prioridade, ou seja, o início do array. Como é que eu vou fazer para tratar essa remoção de forma simples? Eu vou copiar o elemento do final do array para o início do array. Então, ao invés de deixar aquela posição vaga, eu vou lá e pego o cara que tem uma prioridade baixa e coloco no começo do array, como se tivesse alta prioridade. Bom, com isso eu violei as propriedades da heap. O que eu faço agora? Pego o elemento que foi colocado no topo da heap e eu vou mover ele para a sua respectiva posição de acordo com a sua prioridade. Então, eu pego um cara lá do final do array, coloco ele no topo da heap, no lugar de quem foi removido, e agora eu vou rebaixando ele. Então, como é que isso funciona? Aqui é minha função do programa principal, como é que eu chamo ela, né? Então, remove fila e passo o conteúdo da fila. Tá? Então, fila prio asterisco fp, tá? Retorna o código inteiro, que é o valor se deu certo ou não a remoção. A implementação é arquivo.c. Então, verifique se eu tenho uma fila válida, tá? Se o ponteiro é igual a nulo, retorna 0, porque não tem uma fila para se trabalhar. Se a quantidade é igual a 0, bom, fila vazia. Então, retorna 0 porque não tem como remover um elemento dessa fila. Diminui a quantidade de elementos da fila, então quantidade menos menos. Então, diminui a quantidade. Pega esse valor que estava no campo quantidade e copia para a posição 0 da fila. Ou seja, pega o último elemento da fila, tá? Já diminui 1, senão era a quantidade menos 1. Tá? Então, pega o cara que está na última posição do array, lá embaixo na árvore, e coloca na primeira posição do array, no topo da heap. Tá? Então, beleza, violei as propriedades da heap. Agora eu vou chamar a função rebaixar elemento, passando a minha fila e a posição que eu quero rebaixar, posição 0, que é onde eu coloquei o último elemento. Bom, aqui a função rebaixar elemento. Então, como é que eu faço? Eu passei a posição do pai, do elemento que vai ser do pai, tá? Que é o elemento que vai ser rebaixado dentro da minha fila. Eu calculo o filho desse elemento, então 2 vezes pai mais 1, ok? Enquanto o filho for menor que a quantidade de elementos da minha fila, então não percorrer a árvore inteira, não cheguei lá nas folhas dela. Eu vou verificar se o filho é menor que a quantidade menos 1. Bom, se o filho for menor que a quantidade menos 1, quer dizer que ele tem um irmão. Então, o pai tem 2 filhos, qual dos 2 filhos é o maior? Então eu vou verificar aqui. Eu vejo o filho e o filho mais 1. Tá? Ele tem um irmão. Dependendo dessa comparação, eu vou selecionar um filho ou outro. Tá? Então, se esse filho tem prioridade menor que esse daqui, então eu somo mais 1. Eu quero o filho que tiver maior prioridade. Ok? Bom,
verifique se o pai é maior que o filho. Bom, o pai tem uma prioridade maior ou igual à prioridade do filho. Bom, se ele tiver a mesma prioridade que o filho ou uma prioridade maior, tá ok, não tem problema essa árvore, ela já está equilibrada, tá? Eu já corrigi todos os problemas dela, então chama um break e termina o processo. Se não, o que eu vou fazer? Vou trocar pai e filho de lugar. Então pego o valor do pai, uma variável temp, pego o filho, joga no lugar do pai, pego o temp, que era o pai, e joga no lugar do filho, tá? O filho eu vou considerar como sendo o pai agora e calcula o novo filho desse novo pai, tá? Então troquei o pai, filho vira pai, calcular o novo filho, tá? Esse processo vai continuar enquanto eu não tiver chegado no final da árvore, nas folhas dela. Vamos ver como funciona isso na prática. Então, remove o cara de maior prioridade, 9 aqui. Então, pega o cara lá no final do array, tá? Posição 6, e joga no topo da heap. Bom, vou começar o ajuste da heap agora. Tá? Coloquei o valor 4 aqui. Então, pai, e eu tenho o filho dele. Vou fazer a comparação. Prioridade do pai, 4. Bom, é menor que a prioridade do filho, que é 8. Então, troca os dois de lugar. Tá? Troquei os dois de lugar, então aqui, prioridade 8, prioridade 4. Calculo o novo pai, né? Então, esse cara agora passa a ser o pai. Desci, calculo o outro como sendo filho. Prioridade 4, prioridade 2. Já está equilibrado. Tá? Não estou violando mais as propriedades. Não tem outro filho para verificar, então é só isso que eu tenho que fazer. Prioridade maior que a do filho, o processo termina. Não tem mais o que fazer. Bom? Por fim, consulta. Bom, consulta está muito fácil agora. Tá? Aqui, como eu chamo ela, então passo o ponteiro e passo o nome. Tá? O ponteiro e o char asterisco nome, retorno o código inglês se deu certo. O que eu tenho que fazer na consulta? Bom, é só olhar a primeira posição do array, que é o topo da árvore. Então, primeiro eu verifico se a minha fila ela é válida ou se a quantidade é diferente de zero, né? Se uma dessas coisas for verdadeira, ou quantidade zero ou ponteiro igual a nulo, retorna zero. Ou essa fila foi criada de forma incorreta, eu não tenho um ponteiro válido para ela, ou ela está vazia, não tem quem consultar. Se não, copia o nome aqui da primeira posição da fila para minha variável nome que eu passei como parâmetro e retorna 1. Tá? Deu certo o processo de consulta. Consultei quem era o primeiro da fila. Okay? Então, simplesmente acessar a posição 0 e retornar o valor, e devolver o valor que está lá dentro para o parâmetro. Bom, era isso, fila de prioridade, pessoal. Até as próximas aulas.